Uma boa noite, quarta-feira. Nós estamos continuando o nosso devocional em Lucas capítulo 23. Agora nós vamos ler o versículo 41. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Nós aprendemos domingo que os dois malfeitores representam o nosso afastamento de Deus. Mas esses dois malfeitores, um deles nos ensina a nossa reconciliação com o Senhor. Queridos, nós precisamos voltar ao Senhor. A palavra de Deus diz que nós devemos buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Chegará um tempo que os céus estará de bronze, que nós clamaremos e não seremos ouvidos, nós choraremos e não seremos consolados. A primeira característica para nós reconciliarmos com o Senhor é o reconhecimento dos nossos pecados, é a convicção dos nossos pecados, é o primeiro passo para a restauração. Não há esperança de perdão e restauração enquanto nós não reconhecermos os nossos pecados. Não fique com os seus olhos olhando a vida dos outros. Olhe para você mesmo, seja verdadeiro com você. Faça como Davi fez no Salmo 51. Eu conheço as minhas transgressões, os meus pecados estão diante de mim. Faça como o filho pródigo fez: Pai, pequei contra ti. O mundo fará você desviar os seus olhos por causa da soberba da vida, a cobiça dos olhos, a cobiça da vida. Então o mundo não quer que você chegue a Deus, o mundo não quer que você tenha um tratamento com Ele. Por isso que os cinemas são lotados, por isso que as passarelas de carnaval estão entupidas de pessoas. As pessoas perdem tempo vendo novelas porque não olham para si mesmo. Entenda uma coisa: é preciso reconhecer as nossas atitudes diante de Deus, é preciso ter novas atitudes diante de Deus. Adão, quando pecou, o que aconteceu com ele? Ele fugiu da presença de Deus. Judas, quando pecou, ele abandonou a Cristo. Muitos, quando estão vivendo em pecado, deixam a igreja, deixam a Bíblia, deixam a oração, fogem de Deus. Este é o caminho contrário ao arrependimento. Nós precisamos deixar que a palavra de Deus nos desperte. A palavra de Deus é o princípio para os despertamentos. A palavra de Deus, e somente a palavra de Deus, age conforme a sua palavra. Ele não age em oposição a ela, Ele honra a sua palavra. Nós não podemos e nem devemos orar para que Deus manifeste o seu poder restaurador a parte da sua palavra. Ela tem que estar aliançada à sua palavra. Gálatas capítulo 1, verso 8: qualquer palavra, mesmo que venha de anjo, que não venha deste evangelho, seja o quê? Anátema. A palavra de Deus é um instrumento para a nossa restauração. Nós precisamos ser restaurados pela palavra. A nossa alma é arrancada do pó, é vivificada pela palavra de Deus. Quando nós nos voltamos com o nosso coração para a palavra, sedento pela restauração, quando nós oramos ao Senhor e buscamos na palavra, vem o real avivamento, vem o real restauração, porque só Ele tem a palavra. E nós reconhecemos: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Quando Deus nos vivifica e nos vivifica segundo a sua palavra, a nossa alma é desapegada do pó para exaltar a Deus. Que Deus derrame as suas bênçãos e as bênçãos do reavivamento. Estamos vivendo um tempo difícil e nós precisamos desse reavivamento. Se Deus permitiu, se Deus tem permitido o mundo passar por isso, é porque Ele quer que todos se voltem à palavra do Senhor. E nós precisamos nos quebrantar, nós precisamos nos colocar, nós precisamos ter a consciência que nós somos pecadores e nós devemos chorar por causa dos nossos pecados. Nós devemos clamar ao Senhor.
Mas sabe o que mais me preocupa? É que muitas igrejas, muitas pessoas não entenderam isso, dão prioridade às outras coisas. Entenda uma coisa: Deus nos sustenta pelo poder da palavra. Hebreus capítulo 1, verso 13 diz que nós somos sustentados por esse poder da palavra de Deus e não do louvor. Muitos louvam a Deus 1 hora e 15 minutos de palavra. Não, eu sou sustentado pelo poder da soberana palavra de Deus. Irmãos, o que está ocorrendo com nós? As palavras estão sendo distorcidas, fracas, sem conteúdo. Um evangelicalismo barato, mensagem sem concordância teológica, muito menos teológica. Estamos alimentando as nossas igrejas com fogo estranho. Nós precisamos nos aprofundar nas Escrituras cada dia mais. Muitos dizem que se você não der o dízimo, você não fizer isso, você não vai para o céu. Deixa eu falar uma coisa: a redenção foi feita pela expiação, feita pelo sangue, não pelo dízimo. Você não vai para o céu pelos 10% que você dá à igreja. Salmo 49, verso 8 diz assim: pois a redenção da sua alma é caríssima e ninguém pode pagar, ninguém pode pagar, não consegue pagar essa redenção. Por quê? Porque Deus te entregou. Desligue a TV, desligue o que você está vendo. São pregadores que dizem ser de Deus, mas distorcem a palavra de verdade. Aquele que distorce a Escritura verdadeira não provém de Deus. Eles não sabem o que é regeneração, eles não sabem o que é expiação, eles não sabem o que é as principais doutrinas da fé, porque eles nunca aplicaram. Tudo que eles querem procede do mundo. O Deus dele é o ventre, ou seja, eles querem cada dia mais arrecadar pessoas para alimentar-se os seus egos com mensagens da confissão positiva, com mensagens da teologia da prosperidade, triunfalismo, mensagem coach: você é o centro de Deus, você é a pessoa mais importante, você é igual a Jesus Cristo, você é perfeito. Mensagens que não agradam ao Senhor, que difama. Quem é o público dessas pessoas? 1 João capítulo 4, verso 5: eles procedem do mundo e quem o escuta é o mundo. O público deles não é ovelha, mas são bodes. Mas aí você pode cansar, mas pode ouvir pessoas convertidas lá? Pode ouvir. Eles permanecem lá? Não, porque conhecereis a verdade vos libertará. O Espírito Santo arranca essas pessoas de lá e traz para o corpo verdadeiro de Cristo Jesus. Por isso, meus irmãos, que esta restauração e esse exemplo aqui nos mostra claramente que nós precisamos nos restaurar através da palavra de Deus, através da busca com o Evangelho na essência do Senhor, e também através da oração, que é muito de suma importância. Como a oração tem se perdido ao longo do tempo, como a falta de oração tem sido vista na vida daqueles que professam ser de Cristo Jesus. Querido, eu sei que o dia a dia, muitos atos, e-mails, cada dia mais o trabalho, muitos telefonemas têm ocupado a sua mente, mas nós precisamos ter novos Jacós, novos Daniels, que busquem ao Senhor, que vivam ao Senhor, que vivam o cristianismo vivo de Deus. Nós não ouvimos pais, mães dizer: nossa, eu quero que meu filho seja um João Batista, eu quero que meu filho seja um Elias, eu quero que meu filho seja um Josué. Não, nós queremos que os nossos filhos sejam bem-sucedidos na sociedade, mas nós precisamos de homens, de mulheres, de crianças, de jovens que vivam a essência do Evangelho para uma reconciliação e um reavelamento com o Senhor através da palavra, através da busca. Na Inglaterra, em 1734, 3 jovens numa vigília oravam ao Senhor, buscavam ao Senhor, se entregavam ao Senhor. Aqueles lugares da Inglaterra, os bares começaram a ser fechados, as igrejas começaram a crescer, as pessoas iam nas praças dando cotovelada para escutar o sermão de John Wesley.
não posso esquecer de citar Jonathan Edwards, em 1934, aquele sermão tão poderoso, Pecadores nas mãos de um Deus irado, onde ele ficou 3 noites sem dormir, e quando ele vai pregar aquele sermão, as pessoas se abraçam nas vigas, se abraçam na igreja, porque eles achavam que o chão ia se abrir, e eles iam descer, logicamente, para o inferno. Nós precisamos, homens e mulheres de Deus, que vivam a essência do Evangelho, que vivam a busca do Evangelho. E eu quero deixar uma frase de John Edward: Deus começa a despertar o seu povo para orar. Deus começa a despertar o seu povo para orar, assim que começa um real avivamento. E eu creio que neste momento em que nós estamos vivendo, precisamos nos reconciliar com Deus, precisamos nos voltar com Deus, para que então o reavivamento aconteça na nossa nação brasileira. Mas eu digo uma coisa, o real avivamento não é os dons carismáticos, o real avivamento é se voltar à palavra, se voltar ao Senhor e ter uma intimidade com Deus. Nós precisamos disso, nos voltar ao Senhor. Por isso que nós aprendemos, tanto no devocional de domingo, em que o primeiro malfeitor representa o nosso afastamento de Deus, mas o segundo, ao reconhecer que Jesus Cristo ali era um homem perfeito, que não tinha pecado, ele reconheceu que ele era um pecador, representa o nosso reconciliar com Deus. Nós aprendemos com esses 2 malfeitores, mas agora nós aprendemos com Jesus algo muito importante, que Ele é o Senhor, o justo. Veja o que fala o verso 43, e Jesus respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Veja claramente, Jesus é o dono de toda a autoridade. Mas o interessante, meus irmãos, eu não sei se vocês perceberam, que Jesus não é levantado nem na direita e nem na esquerda. A cruz dele está o quê? No centro. Por quê? Porque você já se fez essa pergunta: por que Jesus está no centro? Sabe por quê? Porque mostra que Ele é o início, Ele é o fim, Ele é o primogênito dentre os mortos, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Não há outro lugar onde há salvação. Ele é um só mediador, Ele é o centro, também através da sua morte. Jesus é o único Salvador. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. A salvação não vem por meio de méritos humanos, não vem resultado de obras meritórias. A salvação não é alcançada por sacramentos da igreja. A salvação não é por uma mediação de Maria, mas ela é a obra, ela é a graça, e ela é por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus disse para os seus discípulos: Vós não sabeis para onde eu vou. E Jesus disse, os discípulos disseram para Jesus: Senhor, aonde você vai? E ele diz: olha, várias vezes eu falei para onde eu iria. Eles não sabiam, eles se questionavam: para onde vais? Se levanta diante do Senhor e diz: olha, para onde você vai, Senhor? Em João capítulo 14, para onde você vai? E ele disse: olha, eu vou para junto daquele que me enviou. Os discípulos, eles estavam comendo porque eles achavam que Jesus ia para um outro lugar, ou Jesus morreria e não voltaria. Quantas vezes Jesus tinha falado para eles: eu sou o caminho. Jesus mostra simplesmente que Ele é o caminho. Ele é o caminho. Lucas capítulo 1, verso 79 diz assim: dirige-se os nossos pés pelo caminho da paz. Hebreus 10, 20: eu sou o novo e vivo caminho. Ele é o caminho que nos leva ao Senhor. Eu posso ver que Jesus é o caminho de 2 formas. Ele é o caminho de Deus para os homens, e Ele também é o caminho do homem para Deus. Ele é a nossa ligação. Ele é o Senhor. Veja, observe também o pronome eu, né? Olha a última análise, né? Nós somos salvos não por um princípio, por uma força,
Nós somos salvos por uma pessoa. Na escola, quando o aluno vai aprender, ele vai ser educado ou vai aprender aquilo que é expressado, ele não aprende através do quadro negro primeiramente ou dos livros, ele aprende através do professor. Cristo, nós somos alienados a Deus por causa de Cristo. Deus é uma pessoa que ele interage com nós pessoalmente, então nós temos uma viva comunhão com o Senhor através da pessoa de Cristo. É insondável saber que Ele é o Senhor, Ele é o único caminho, Ele é a única verdade, Ele é a própria encarnação, Ele é o Senhor, Ele é o Deus vivo. Quando nós olhamos e pensamos, nós vemos que Ele é a verdade, uma verdade que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, habitou cheio de graça e verdade. Ele esteve aqui, Ele está em nossos corações segundo o selo do Espírito Santo. Ele é a nossa vida, Ele é a vida. E quando Ele se refere em vida aqui, Ele está se referindo ao sopro de vida, mas está se referindo à vida após a morte. Ele é o Senhor, Ele é o Deus invisível, Ele é que se faz presente, Ele é todo glorioso, toda a plenitude habita nele, Ele é a fonte de toda a plenitude, em a si mesmo a vida. Ele é o doador, Ele é o entregador, Ele é a luz, Ele é a palavra da vida, Ele se entrega, Ele é a fonte que nos dá direção e orientação. Ele veio e nos deu vida e vida em abundância. Ele nos separar de Deus, mas Ele nos liga a Deus com uma comunhão. Todos os três conceitos ativos aqui, o caminho nos leva a Deus, a verdade torna o homem livre e a vida produz uma comunhão com o Senhor. Entenda, esse texto nos ensina que nós somos afastados de Deus. Esse texto nos ensina que nós somos reconciliados com Deus, porque aquele que está no centro, Ele é justo e fiel para nos salvar. Por isso, meus irmãos, que Cristo tem que estar na nossa boca. Uma das características do novo nascido que Ele ama a Deus mais do que o ouro e a prata, mais do que o carro zero, mais do que a viagem. Ele ama a Deus acima de todas as coisas. Ele pensa de Deus de dia, de noite. Tudo na vida para Ele é Deus. Deus é o Senhor, Deus é o Deus da sua vida. Não há outro Deus além de Deus, porque Cristo é a plenitude da divindade, Ele é a expressão exata da glória de Deus. Nele somos completos, nele existimos, nele vivemos, para Ele, por Ele toda a honra e toda a glória. Eu sou do meu amado é meu, é em Cristo e somente em Jesus nós encontramos a salvação, e somente nele a esperança. Não há outra pessoa em quem podemos ser salvos, porque Ele é o príncipe da paz, Ele é o Deus forte, Ele é o conselheiro, Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é a raiz de Davi. Jesus é tudo. Você pode pensar, eu não tenho nada, mas saiba de uma coisa, que em Jesus você tem tudo, porque nada é mais necessário a não ser Jesus. Romanos 8, 35 e diante nos diz assim: quem nos separará do amor de Deus? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Porque somos entregues como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque sou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as coisas do presente, nem o porvir, nem poder, nem riqueza, nem qualquer outra criatura vai nos separar do amor que está em Deus através do seu Filho Jesus Cristo. Nada nos separa do amor de Deus. Queridos, que nós possamos entender que Jesus Cristo, Ele é o santo e justo, e se Ele está no meio dos dois malfeitores, é porque a sua morte nos deu vitória naquela cruz. Se hoje temos vida em abundância, é porque
e a sua morte nos deu essa direção. Vamos orar ao Senhor agradecendo por esse devocional. Senhor Deus, Filho do Pai, nós queremos agradecer. Obrigado porque o Senhor tem nos dado a graça e a direção. Mais uma vez, nós te pedimos que o Senhor abençoe cada pessoa, derrame da tua graça e proteja os teus filhos. Aqueles, Senhor, que vão se render aos teus pés. O Senhor sabe, o Senhor escolheu antes da fundação do mundo. Então nos ajude, Deus, a viver perto e mais perto de Ti. E que nós possamos entender que precisamos todos os dias estar na Tua presença. E que haja um real reconciliamento. Que haja um real reconciliamento de nós para contigo, Deus, para nós experimentarmos a Tua perfeita vontade. Nós te agradecemos, te pedimos, Deus, que o Senhor continue nos abençoando. Em nome do Senhor Jesus, seu Filho. Amém e amém. Deus nos abençoe.